Calejão, vamos nessa então. Vamos falar um pouquinho aí dessa delação, cara, do Mauro Cid, né? O Mauro Cid disse que um dos maiores entusiastas ali ao redor do Bolsonaro para que houvesse um golpe, para que houvesse uma tentativa de obstrução de posse do Lula, era o Eduardo Bolsonaro, mas a dona Michelle, a ex-primeira-dama, também era bastante entusiasta desse golpe. Olha só vocês, o Flávio Bolsonaro, como a gente imagina, é um cara que tem o interesse maior em fazer politicagem do tipo tradicional, entendam como quiser. O Carlos não estava em Brasília, estava longe, então por isso não podia colaborar tão diretamente a ponto do Mauro Cid saber com essas tratativas golpistas. Mas o Eduardo, que está conectado com a extrema-direita do mundo inteiro, no momento está lá em Buenos Aires, apoiando o Milei, já apoiou o Trump, apoiou candidatos de extrema-direita no mundo inteiro, ele sim, ele era uma pessoa que incentivava o Bolsonaro a dar um golpe, assim como a esposa dele, talvez não querendo abrir mão do papel de primeira-dama nunca, né, Calejão? Queria se eternizar como a primeira-dama oficial do Brasil, e isso acabou não ocorrendo, o que deve deixá-los, até hoje, bastante frustrados, porque eles tinham a máquina na mão, eles tiveram a máquina de propaganda na mão, eles usaram o ano inteiro para fazer com que essa reeleição se tornasse viável, e mesmo assim, no fim das contas, usando a Caixa Econômica, usaram tudo que puderam para tentar levar essa eleição de uma maneira manipulada e não conseguiram. Isso deve rolar uma frustração fodida, né, cara? Total, mano. E veja, é fácil também, né, Maldonado? Você meter um vai você, seu nóia, que eu vou, entendeu? Tipo, vai você, seu trouxa. Que se der ruim, beleza. Tipo, porra, por que ele não sacou a bananinha da cueca e foi ele tentar dar o golpe, você tá ligado? Porque é fácil, né? Tipo, mete o louco, fala pro cara, vai lá, você que se der errado pode ir pá, que é nós, quem vai puxar a cadeia é você. E beleza, a gente vai continuar assumindo o espólio do que foi um dia o bolsonarismo. Todo mundo sabia, né, Odeir? Todo mundo sabia qual que era dessa parada de ficar armando o CAC, de ficar armando a população, de que o povo armado jamais será dominado. Porra nenhuma, né, cara? Todo mundo sabia que esse cara tinha uma veia absurdamente autoritária, que ele não tinha condição de ser presidente, que ele foi eleito segundo uma convergência muito específica de fatores, que nos 6 anos anteriores a mídia, principalmente a mídia corporativa, estava uníssona no sentido de criminalizar o Partido dos Trabalhadores, o Lula e tal, e esse cara caiu no colo dele. Por acaso, a população brasileira foi conduzida a um nível de imbecilidade que o Jair Bolsonaro era o principal representante para personificar tudo isso que tinha sido feito com a subjetividade do brasileiro. Agora, óbvio que uma pessoa como essa ia querer se manter no poder através da força, é óbvio que a Michelle Bolsonaro iria estimular esse processo através de golpe e tal, não é ela não vai pegar em arma, ela vai ficar com a bunda dela sentada no pudim lá de boa, entendeu? Falando, dá o golpe aqui, você vai pra lá, é isso, deu errado, então agora tchau. Vocês que estão presos. Até pelo histórico dela, ela parece curtir pistola murcha, né? Exato. Então, mano, triste, né, cara, que o Brasil tenha ficado na mão dessa galera desse jeito, tá ligado? Vamos ver. Agora, o Cid tá botando a boca no trombone, irmão. Tá botando a boca no trombone. Então, agora, quem que é? Tem prova? Porque o Eduardo Bolsonaro, mano, ele é deputado federal. Então. Como é que vai ficar isso? Tem prova de um deputado federal instigando um golpe de Estado. Esse cara vai continuar exercendo a função parlamentar? Parada é essa. O cara até ontem estava querendo dar um golpe de Estado e agora ele conta com o regramento democrático que sustenta o cargo dele? Não pode, né? Então, assim, esse cara precisa arcar com as consequências. Se ficar provado isso que o Cid está dizendo, e ele deve ter indício, ele deve apontar para onde a própria Polícia Federal obtém as provas daquilo que ele está propondo, o Bananinha precisa perder.
o mandato dele e precisa ser preso, cara. Ou no mínimo, eu não vou dizer isso, mas ele precisa responder na medida da lei. Porque senão fica por isso mesmo. Daqui a pouco os caras tentam outro golpe. Não deu, beleza. Mas sabe o que vai acontecer, Maldonado? Em 26, muito provavelmente, tomara que eu esteja errado, e essa parada vai estar gravada aqui, vocês vão poder me cobrar. A gente vai ter o Trump nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, existe uma chance monstruosa do Trump voltar para a presidência estadunidense. Como é que vai ficar? Se esse cara fala, não... Ano que vem já, né? Exato, mas aí eu digo em 2026, na nossa disputa presidencial. Sim, eu entendi. Entendeu? Uhum. Os caras se assanham, Maldonado, para dar um golpe de Estado e dessa vez tem o aval do Império Americano. E aí, como é que vai ficar isso aí? Aí a gente vai tomar um golpe de fato nas costas? Então, é óbvio que além... Inelegibilidade não é nada, meu mano. Não é nada. Esses caras eles precisam pagar na medida da lei, precisa puxar cana, precisa azedar o pé do frango legal desses malandros, entendeu? Vamos ver o que acontece aí. É difícil não perder a esperança, né, Helder? Porque, porra, a gente já viu tanta coisa, cara. Esses caras já fizeram tanta merda e não pega nada, nunca pega nada. É sempre amanhã, daqui a 72 horas. Vamos ver o que acontece aí nessa ocasião agora. Agora quem está esperando as 72 horas somos nós. Esperando as 72 horas para o Bolsonaro ser preso, as 72 horas para Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro e outros delinquentes ficarem inelegíveis, perderem o mandato. Tudo isso a gente está esperando. Agora os apóstolos das 72 horas somos nós. Daqui a pouco a gente estará rezando para pneu, colocando o celular na cabeça para fazer contato alienígena. Porque quem está esperando 72 horas há um ano quase já somos nós. Vamos ver até que ponto se estende essas 72 horas da esquerda. Porque é realmente dessa maneira que eu vejo a situação. E ainda tem mais, tá? Na delação premiada do Mauro Cid, que veio aí principalmente com detalhes de uma reportagem do Aguirre Talento, do UOL. Ele fala o seguinte, que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro costumava dizer que o presidente tinha apoio da população e de atiradores esportivos conhecidos como cornos, quer dizer, caques, colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, para uma tentativa de golpe. Aí começa a entrar um pouco dos tons humorísticos. Não estou subestimando. São numerosos os caques. Mas você já imaginou um golpe sendo dado só pelos CACs? Exclusivamente pelos CACs. As Forças Armadas vão lá, a gente não tem apoio dos Estados Unidos, vamos lavar as mãos. As polícias vão e entram na mesma situação. Não tem apoio externo, então a gente não vai se rebelar. Então a gente vai ter que apelar para quem? Para os CACs. Aí vai lá, em clube de tiro, começa a convocar tudo quanto é tipo de maluquinho de aldeia para dar um golpe de Estado. Aí começa a entrar um pouco do tom humorístico, tá? Assim, não menosprezando, mas é um pouco difícil de você acreditar que se realizaria um golpe por meio de CAC, né? Um monte de tiozão, um monte de rambo de apartamento tomando o poder. Falando, não, o Nine não vai subir a rampa. Os caras igual o Paulo Bilinski, daí para pior. Daí para pior. Não, o Nine não sobe a rampa. Porra, por favor, tipo, né, Cogos. Ei, Helder, os caras CAC a la Cogos, ele vai chamar a Maria da Paixão. Maria da Paixão, corre aqui! Manda ver nesses comunistas aí, atira neles, a lá Paulo Cogos com a Maria da Paixão, mano. Embaçado, ia ser engraçado mesmo. Cara, essa parte aqui para mim tem um certo apelo humorístico, digamos assim. De acordo com o tenente-coronel Mauro Cid, Bolsonaro não queria desmobilizar os manifestantes golpistas acampados em unidades militares pelo país, porque acreditava que seria encontrado algum indício de fraude nas urnas. Ele acreditava, de fato, na própria loucura. Perceba, uma coisa é você jogar para a torcida algo que você não tem certeza ou que sabe que é mentira, mas que vai agitar a turba. Outra coisa é você acreditar naquele factoide que está sendo espalhado nos WhatsApp. Isso é muito grave. Tá? O presidente acreditava na fraude também, de acordo com o Mauro Cid. Serviria para anular o resultado da eleição. O ex-ajudante de ordens assinou um acordo de delação após ser preso em maio e liberado em setembro.
O plano golpista não avançou devido à discordância dos comandantes militares, conforme o relato do tenente-coronel. Em setembro, Bolsonaro discutiu uma minuta golpista, mas apenas o comandante da Marinha apoiou a iniciativa, enquanto os chefes do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contra. O militar cita nomes dos personagens envolvidos, locais e circunstâncias. O material da delação premiada está sob análise da equipe do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos. Em entrevistas recentes, Carlos Frederico afirmou que Cid não deu provas de suas declarações. Detalhe para isso, tá? Estamos buscando provas de acordo com o contexto narrado, afirmou o subprocurador. Segundo a reportagem, Cid relatou que um grupo moderado, composto pela ala política do governo, difícil de acreditar também, né, nesses termos, ala moderada do bolsonarismo, tentava convencer Bolsonaro a se pronunciar publicamente sobre o resultado da eleição para pedir que os manifestantes golpistas deixassem as ruas e voltassem para suas casas. Um dos integrantes desse grupo era o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente. Então, Flávio é da ala moderada. Bolsonaro, no entanto, resistiu a adotar esse posicionamento porque esperava obter provas de supostas fraudes nas urnas eletrônicas ou convencer os comandantes militares a embarcarem em uma tentativa golpista. Então, o presidente da República escalou auxiliares para se dedicar a descobrir vulnerabilidades no processo eleitoral. De acordo com Mauro Cid, Bolsonaro também pressionou os militares a fazer um relatório apontando as fraudes. Em nota, a defesa de Jair Michek classifica as acusações de absurdas e disse que não são amparadas em elemento de prova. As afirmações feitas por supostas fontes são absurdas e sem qualquer amparo na verdade. Carlos Frederico indicando que as declarações prestadas pelo tenente-coronel Mauro Cid a título de colaboração premiada não apontavam qualquer elemento que pudesse implicar o ex-presidente nos atos. Em apuração confirma isso, diz a defesa de Bolsonaro e de Michek, e segundo o advogado deles, lamentavelmente, de forma insólita, na dinâmica processual, a defesa até hoje não foi autorizado o acesso ao conteúdo de tais delações. O deputado Eduardo Bolsonaro disse em nota que a delação foi fraca, inconsistente e sem elementos de provas, quer envolver meu nome nessa narrativa que não passa de devaneio. Mano, ele falou que precisaria de um cabo, 2 cabos e um jipe. Você lembra dessa parada? Como é que é devaneio? Ele falou. O Bananinha falou isso aí. Quiser fechar o STF, precisa de um jipe e 2 cabos. O pai dele falou inúmeras vezes que esse presidente não mais respeitará as deliberações do juiz Alexandre de Moraes, da Corte Paval. Então, assim, é difícil não perder a fé em alguma medida, tá ligado, Helder? Porque, mano, o que seria necessário, irmão? O Bolsonaro assinar um documento dizendo: eu sou o autor do golpe, sabe? Eu sou o dono do mundo, vulgo, autor do golpe, assinado caríssimo Jair Messias Bolsonaro. Isso não vai acontecer, cara. Então, a impressão muito clara que fica, e eu acho que isso é fato, é que a justiça não se aplica para algumas pessoas. Algumas pessoas podem tentar e fazer o que for, irmão. E, porra, o cara vai sair incólume, entendeu? É muito difícil não chegar a essa conclusão na medida em que já apareceu tudo que apareceu contra o cara. Agora você tem o cara que era o ajudante de ordem dele, dando conta de que não, é isso aí mesmo. O cara queria dar um golpe, você tem o filho dele que é deputado federal instigando isso, eles quiseram armar a população, os caques, para dar rumo nesse processo. E não sei, as coisas não parecem andar. Provando que o afrouxamento na legislação de armas tinha como intenção formar uma milícia própria. Cara, eles são milicianos, né, Maldonado? Todo mundo sabe disso, tá ligado? Os caras sabem, o país inteiro sabe. O Bolsonaro, ele tem um álbum de fotografia com os milicianos mais perigosos. Ah, mas isso significa que ele é miliciano? Significa, pô. Significa, tá ligado? Tipo assim, você tem foto com todos os principais milicianos do país, meu mano. É óbvio que alguma relação, você homenageou miliciano na Câmara, na Assembleia Legislativa. Então, o que mais falta? Esse cara não vai confessar. E o que me preocupa, se o Trump volta ano que vem para os Estados Unidos, ele vai se fortalecer de novo. No mínimo, ele vai ser capaz de pedir
arrego lá pros americanos, entendeu? O cara não vai. Vai ser muito difícil botar a mão nesse cara. Então, ou vai ser agora, no primeiro semestre de 2024, ou a Polícia Federal e a Justiça Brasileira dá celeridade nesse processo e mete marcha, porque senão não vai rolar. Senão não vai rolar. Já passou, já não tem mais o que ser ponderado, o que o cara já abriu o bico, entendeu? Então, cabe reunir as provas e indiciar esse cara. Não tem muito mais o que esperar ou o que averiguar. Ah, porque não podemos ser punitivistas. Porra, que puta papo mole, velho, que não pode ser punitivista, meu irmão. Como assim não é ser punitivista? Esse cara catalisou a morte de 700 mil pessoas. Ai, mas a esquerda não pode ser punitivista. Porra, fala sério, não se trata de ser punitivista. O cara precisa responder na medida da lei, considerando os crimes que ele cometeu. Então você pode fazer todo tipo de merda e eu vou alegar que, não, tudo bem, não cabe, o Maldonado, a gente não pode ser punitivista. Entendeu? Vamos ver o que acontece, mas assim, eu tô descrente, irmão, com isso aí, não sei não, vamos ver. Não, então, cara, eu acho que também essa tua posição, ela é a mais correta. A questão de punitivismo, ela é muito relativa, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando exatamente sobre a população mais pobre que é afetada com o punitivismo, tá? E com também o julgamento feito nas ruas, no Tribunal das Ruas pela polícia. Você entendeu? Colocar o pobre dentro do porta-mala e ligar a fumaça ali dentro. É você matar uma pessoa porque considerou que ela era, de alguma maneira, integrante de facção criminosa. Isso é o que a gente luta, né? O nosso combate é esse daí. Agora, uma pessoa que lutou o tempo inteiro para criminalizar metade do país, uma pessoa que ignorou sambou em cima de uma pilha, 700 mil mortos, uma pessoa que se negou durante o tempo que pôde a ir atrás de vacina, sabe? Entre tantas outras coisas, entreguismo, o cara ignorar a pauta ambiental e tudo que ocorreu nesses últimos 4 anos, que se eu for ficar lembrando de tudo aqui, a gente passa a live inteira falando só sobre isso daí. O cara desse, ele conquistou o merecimento dele de ir pra cadeia. Conquistou tranquilamente o merecimento dele para ir para a cadeia e não tem papinho de antipunitivismo que vai colar para passar pano para Bolsonaro e seus asseclas. Deixa eu ler umas mensagens aqui. Não seja punitivista prender o Bozo, mas seja muito punitivista com pessoal em Gaza, hipócritas, exatamente, cara. Luiz e Mior, queridos, a nossa frustração é resultado do atraso do Lula em nomear o PGR. MP e Judiciário é um dos focos futuros golpistas, tanto quanto Centrão, Forças Armadas e Polícia. Se genocida não for denunciado logo, aí é Zé do Pé do Frango. Abraços fortes, exatamente. Bruno Sacramento, onde estão os documentos da CPI da Covid? Isso não pode ser desengavetado? Acho que foram enviados, sim, pelo menos onde tinha indício de crime, foi enviado para que houvesse a investigação nos órgãos competentes, né, Calejão? É assim que funciona. Gera um relatório. Esse relatório serve como documento oficial. Agora, a CPI, se eu não me engano, ela não tem poder efetivo de polícia. Ela não pode indiciar. Tudo isso precisa ser conduzido pelo Ministério Público Federal. Daí a importância da fala da Luíse, tá ligado? Porque assim, por que o Lula tá demorando tanto para tomar essa decisão, cara? É difícil de entender isso. Nomeia um cara, mano. Quem que é? É o Messias que vai? Nomeia logo esse cara. E bota ele para fazer o trabalho de dar andamento nessas questões aí, cara. Então, sim, esses documentos existem. Existe um relatório que foi gerado pela CPI que pode ser usado para esses fins, sim. Exatamente, exatamente. Então, é isso, né, cara? Eu acho que, assim como qualquer CPI, né, cara? Caco Bock, o Brasil é a casa da mãe Joana de Coturno, simples. Ultimamente tem sido mesmo.